que quando eu entrei no grupo, comecei a dar recomendação de investimento para pessoa física, a maior preocupação da galera era como que eu protejo meu dinheiro da inflação. E uma boa parte das pessoas pensa, é só comprar um tesouro IPCA, né, uma NTNB, né, no mercado institucional. Por quê? Porque ela vai me pagar a variação da inflação mais uma determinada taxa. O ponto é que 6 anos atrás, menos pessoas sabiam, hoje mais pessoas sabem, provavelmente a maior parte das pessoas aqui sabe, é que você tem o efeito da marcação a mercado, né, no Tesouro IPCA+. Então, a inflação pode ser em um ano de 5%, mas a taxa daquele produto subiu de 6 para 7,5%, e a sua rentabilidade nesse período de um ano ser negativa. Então, ele não te protegeu contra uma variação da inflação. A inflação pode ser de 10%, por exemplo, na Dilma, no período da Dilma lá, a inflação superou os 10%, e você teve vários Tesouro IPCA que numa janela de um ano se desvalorizaram 15%. Não protegeu contra a variação da inflação, principalmente num pico. E eu falei, eu preciso... Já tinha uma ideia, mas eu preciso me embasar sobre o seguinte ponto. Qual que é o Tesouro IPCA que tem a maior correlação com a inflação de curto prazo? Ou seja, qual que é o título que o cara tem que comprar se ele está preocupado em se proteger de verdade de um spike, né, de uma alta da inflação pontual. E fazendo alguns estudos, o que tem a maior correlação com essa inflação de curto prazo é um prazo de 2 anos. Então, 2 anos, você está muito bem protegido, né, num prazo com relação à proteção da inflação. Quem, por exemplo, comprou um título IPCA+, que vence em 2032, que é esse mais curto que a gente tem oferecido hoje lá no Tesouro Direto, no começo do ano para cá, se for olhar na marcação a mercado, pode estar perdendo dinheiro, porque a taxa ela abriu muito, né? Ela está em 8 ponto alguma coisa, agora no começo do ano não estava. Então o Gui falou, ele te protegeu da inflação nesse período? Não. Mas se eu segurar até o final ele me protege, ele me paga uma taxa real mais a inflação. Sim, só que o final dele é daqui a 5, 6 anos. Acho que antes, o que é um ETF, né? O ETF o pessoal acha às vezes que é uma classe de investimento. Vou investir em renda fixa, em ações, em fundos imobiliários e em ETF. Esse é um ótimo ponto. Né? Porque, o ETF é como se ele fosse uma tecnologia que pode ser utilizada para qualquer classe de ativo. Então, você pode ter um ETF que seja de renda fixa, você pode ter um ETF que seja de ações, um ETF que seja de fundos imobiliários. Então, é como se você falasse o seguinte, eu não gosto de escolher ações, então eu quero um fundo de investimento de ações. Eu não gosto de escolher ativos de renda fixa, então eu quero um fundo de investimento de renda fixa. Tem alguém lá que toma as decisões por mim. Qual que é a diferença do ETF? Né? Acho que primeiro nessa operação, não vai ter ninguém. Então, primeiro, né, ele pode investir em qualquer classe de ativo. Segundo, no ETF, você tira a discricionariedade, ou seja, o gestor, o que ele quer fazer? Ele acha que agora é mais atrativo comprar ações da Petrobras do que ações de Vale. Então, num fundo de investimento comum, o cara compra mais ações da Petrobras e vende as de Vale, para fazer dinheiro para comprar ação da Petrobras. Uma gestão ativa, né? É uma gestão ativa que a gente chama, né? O cara tenta superar um índice, tenta superar um benchmark, né? Um índice de referência ali que, por exemplo, é o Ibovespa da Bolsa Brasileira. No ETF, a função do gestor é replicar o índice. Então ele fala, eu vou replicar um índice. Esse índice pode ser de renda fixa, um índice de ações, um índice de fundos imobiliários, um índice mais amplo, enfim, ele pode, né, criar esse índice. Aí a galera fala, mas como assim? Eu vou investir em um produto que tem como objetivo replicar um índice? Pelo amor de Deus, eu não vou fazer isso. E aí que entra o histórico, né? Os estudos. Se você vai pegar no Brasil e até em outros mercados, quanto mais tempo você segura um fundo de investimento, um ativo, em algumas classes principalmente, menor a probabilidade de você superar o índice, né? Menor a chance de você superar esse benchmark. E aí entra o papel do ETF. Já que boa parte dos gestores que se propõem a superar o Ibovespa, os índices do mercado brasileiro, não conseguem fazer, então é mais fácil eu pagar a menor taxa possível dentro de um ETF que ele busca replicar um índice. Vou fazer isso. Então o ETF é isso, é uma tecnologia que busca replicar um índice com o menor custo possível e com algumas outras vantagens, por exemplo, do ponto de vista tributário. Então o ETF é uma tecnologia para você acessar de maneira barata, simples e fácil qualquer classe de ativo. Eu gostei muito da sua explicação inicial, deixando muito claro que o ETF não é um ativo com características de investimento sempre iguais, né? Porque comentários que eu acho muito estúpidos às vezes sobre investimento, a gente lançou uma previdência.
Tem muita gente que fala, pô, previdência não presta. Cara, como assim rende mal? Porra, mas a previdência é um veículo. Exato. Vai mudar o que tem lá dentro. Tem uma previdência, pode ser só renda fixa, lá do bancão, pegando só LFT, né, título público pós-fixado, com uma taxa de 3%. Vai ser uma porcaria. Tem a previdência com uma taxa baixinha, que pode ser um multimercado, que não vai ter comicotas e vai bater o CDI ao longo do tempo. É a mesma coisa com ETF. Então dá para ter ETF de diversas classes de ativos, por isso que não dá para falar vai ser tantos por cento em ETF. Sim, exato. Não, sabe que você tocou um ponto legal de previdência? Porque eu já trabalhei em outras gestoras, né? Inclusive de previdência. E tem uma prática, não nas que eu trabalhei, mas era assim, algumas gestoras, algumas seguradoras, tem lá 50 fundos de previdência, né? E às vezes o cliente, ele tá lá pagando 3% de taxa de administração em um produto que só tem Tesouro Selic, né, LFT. Aí ele começa a se educar, pô, assiste seus vídeos, conteúdo, compra o viver de renda, ele fala, que isso, cara? 3% do pagamento. Olha o meu fundo como é ruim, né? O produto não rende nada. Aí ele liga pra seguradora, pra gestora, e fala, meu, esse produto é ruim. Aí o cara fala, não, eu tenho um aqui que é igualzinho, mas a taxa é mais baixa. Aí o cara oferece só depois do cliente reclamar um produto um pouco mais barato. Aí o cara tá satisfeito. Aí ele fica mais um ano lá. Agora que você deixou de ser otário, Não, vou te tirar do Pro Otário Max pra colocar no Middle. Sim, exato, né? O ETF, pra quem não sabe, pô, no nosso ETF, né? Se você comprar ele e vender amanhã, você vai ter a menor alíquota de imposto de renda possível dentro da renda fixa, que é 15%. Se você compra um título hoje no Tesouro, ele se valoriza, vamos lá, né? Um cenário que não é factível. Você compra hoje, Tesouro IPCA, o Renda Mais, 2065, comprou ele hoje. Lula desistiu de concorrer. Lula desistiu de concorrer. Amanhã ele se valorizou 50% de hoje para amanhã. Você vende. Qual que vai ser seu lucro líquido? Perto de zero. Você tem o IOF, que é 98%. O primeiro dia 96%. 96%, mais 22,5% de imposto de renda. Não te sobrou nada. Sobrou nada. Se por um acaso existisse um ETF do Renda Mais, você tivesse comprado hoje e vendido amanhã, você teria só desconto do IR de 15%, que é a menor alíquota possível. Então, antes de imposto, o rendimento tenderia a ser o mesmo. Só que esse fundo vai pagar o come-cotas. Então, semestralmente, final de maio e de novembro, você paga 15% de imposto. No nosso caso, o imposto é só no final. Se você fica investido durante 20 anos, o cara do fundo pagou imposto 40 vezes. Cacete. A gente não pagou nenhuma até a hora que você resgata no 20º ano. Então é como se o governo perguntasse pra você, cara, você quer me dar o dinheiro agora, em 6 meses, ou só daqui a 20 anos? A cada 6 meses ou só daqui a 20 anos? E tem gente que fala, não, prefiro dar a cada 6 meses. Você pode comprar um ETF e ficar o tempo todo sem pagar imposto, cara. Mas qual que é o grande benefício da Previdência? Você consegue ter um benefício tributário muito bom. Então, se você fizer um aporte até 12% da sua renda, né, que foi tributada, vamos pensar que você ganha 100 mil reais no ano. Se você fizer um aporte de até 12 mil reais na Previdência, por exemplo, no fundo do Arca, né, no Arca Grão, você consegue, em cima desses 12 mil reais, a restituição de todo o imposto que você pagou. Então, lá na sua restituição, agora, vai vir de volta essa sua grana. Você pode fazer o quê? Aplicar no fundo. E esse benefício de você ter de volta um imposto que você já pagou, o único produto que te dá esse acesso, que é muito bom, é a previdência privada. Se você fizer conta, isso impulsiona o seu patrimônio em 10, 20, 30 anos de maneira excepcional. Cara, é algo que assim... O PGBL, mas é engraçado porque para você ter esse benefício do PGBL tem alguns critérios, né? E lá atrás, quando eu fui estudar isso, eu pensei, não é para mim. Porque os critérios eram, você tem que contribuir com previdência pública e muitos locais de pesquisa, não tinha YouTube agora com tanta informação, Sim. Então a informação estava errada, falava, você tem que pagar INSS, eu era militar não paga INSS, paga uma previdência própria dos militares que é pública, né, que é a pensão militar. Então eu pensei, não paga INSS, não posso ser. Aí uma hora vasculhando eu vi que não era INSS, é previdência pública, pode ser o regime geral ou um regime próprio. Eu falei, então eu bato essa gaivota. Aí a outra era, tem que fazer imposto de renda completo. E o meu imposto de renda, lá atrás, né, principalmente, não era o completo, porque eu não tinha gasto com educação, eu estava formado, meu plano de saúde era do Exército, então eu não tinha um gasto com plano de saúde grande, que era baratinho, e eu não tinha despesa dedutível, eu não tinha dependente, a gente não tinha filho, daí eu pensei, minha declaração sempre volta mais quando eu boto a opção simplificada, né? Pra quem nunca declarou imposto de renda, isso de completo simplificado é um botãozinho que você muda lá pra ver qual que é mais interessante pra você. Então a simplificada era mais interessante. Até que depois de alguns anos, cara, eu falei, quer saber, cara? Posso simular, né? Eu fui lá no programa do imposto
Entrei lá na parte de pagamentos e botei que eu tinha feito um aporte numa previdência PGBL. Sei lá, se eu ganhasse 100 mil, botei lá, ó, botei 12%, né? 12 mil na previdência. A minha completa, melhor simplificada, eu ganhava tipo uns 1.000 de volta. A completa me deu 3 mil cacetada de volta. Uhum. Eu falei, porra. Tô rico, eu lembro disso. Eu falei, caramba, cara, encontrei. Então eu tive primeiro uma alegria e depois uma frustração. A alegria foi, vai voltar dinheiro. Uhum. A frustração foi, eu podia ter feito essa porra 5 anos. É como se o fiscal da Receita chegasse pra você e perguntasse, você quer pagar imposto agora ou daqui a 15 anos nesse exemplo, podendo ser 30, 40 anos? A pessoa inteligente fala, cara, é melhor pagar depois do que agora, eu tô diferindo, né? Eu quero pagar depois. Só que o cara te dá mais uma informação. Ele fala, calma aí, mas ó, se você pagar agora, a alíquota é 27,5. Se você pagar depois, você vai pagar só 10 na tabela regressiva. A pessoa inteligente novamente fala, eu quero depois e vou pagar 10. Agora tem muita gente que fala, não, eu quero pagar agora e 27,5 porque eu ouvi alguém falando que previdência é uma porcaria. Tava num café da manhã uma vez com o Howard Marks. Não eu e ele no café da manhã, mas era um café da manhã que tinham vários investidores, ele fazendo uma apresentação. E uma coisa que me chamou muito a atenção, cara, foi que ele falou o seguinte, pô, imagina só, ele é um dos melhores investidores do mundo, né? O Warren Buffett acompanha todas as cartas dele, a gente costuma ler também todos os memorandos dele, né? E tudo mais. É um cara muito bom. E a Oaktree, que é a gestora dele, é uma gestora principalmente de renda fixa, de crédito privado. E ele falou um negócio seguinte: imagina, tava desenhando lá, né? O que o mercado espera de renda fixa ao investir em crédito privado. Ele falou: pô, imagina se eu tenho um fundo de crédito privado super concentrado, que tem 100, 200 emissores. Porra, como assim, cara? O melhor gestor de renda fixa de crédito privado do planeta tá falando que um fundo de crédito privado seria concentrado se ele tem 100, 200 papéis. Pô, você vai olhar qualquer fundo de crédito privado no Brasil, quantos papéis a gente tem? É isso, cara. É 100, 200. Aí ele falou um negócio interessante. Ele falou assim, ó, cara, se você olhar, vários desses fundos super concentrados vão ter um resultado melhor que o nosso. Qual que é o problema? O problema tá no risco de cauda. Quando a gente passar por uma crise, um cenário desafiador, e é por isso que a gente existe há tantas décadas, esses caras deixam de existir. A gente não vai deixar de existir. Por quê? Porque a gente tem mais de 2.000 emissores em um dos principais fundos da Oaktree. É isso. E aí é o Charlie Munger, né? Quanto menos você errar, mais bem sucedido você vai ser lá na frente. Então eu tenho convicção que esse fundo de renda fixa da Grão